Esses dias, uma menina e um menino de 6 anos, depois de 2 minutos de conversas comuns como vai empinar pipa nas férias? Você vai voltar a ser nosso professor? Por que o Enzo abaixou a calça do menino? Sou interrompido por professor, posso te fazer uma pergunta? Claro que pode. Você é gay? Uma pergunta como essa, na maioria das vezes, abre 1000 janelas na cabeça de um professor, até que ele consiga escolher uma forma adequada de responder, conforme o contexto necessita. Na minha cabeça, a ordem foi mais ou menos assim. Por que essa pergunta neste momento? Onde foi que ele ouviu este termo pela primeira vez? O que ele entende como ser gay? Por que não bicha ou viado? Não tive tempo de perguntar nada disso para a criança, porque o que saiu da minha boca foi: sou, você não sabia? E ela saiu correndo pelo pátio gritando: o Pro Jorge é gay! O Pro Jorge é gay! No início de 2023, fui professor da turma dessas crianças que estavam em fase de educação infantil. Era uma sala com 25 crianças que tinham idade entre 5 e 6 anos. Era a minha primeira experiência com crianças nessa faixa etária. Mas, munido de teoria, entrei em sala e comecei a estabelecer uma rotina com eles. Todos os dias, antes do horário da saída, arrumávamos a sala, eu entregava as agendas e então ficávamos conversando até os pais ou o transporte escolar chegar. Eram conversas do tipo: quem vem te buscar hoje? O que vai fazer quando chegar em casa? Até que um dia, a mesma criança que me perguntou sobre eu ser gay me repetiu a pergunta que fazia tanto para eles. Pro, sua mãe vem te buscar hoje? Eu respondi que não, porque já era adulto e ia embora sozinho. Ela continuou: o que você vai fazer quando chegar em casa? Eu respondi: lavar louça. Mas ela se espantou com a minha resposta e emendou outra pergunta: oxe, você não tem mulher não, Pro? Poderia ter respondido apenas não. Ou não, eu tenho marido. Mas como não tinha muito tempo, respondi com outra pergunta. Quem lava roupa na sua casa? O que vocês acham que ela respondeu? Minha mãe. E outra criança. Lá a minha mãe também. E mais uma outra. Lá em casa, meu pai só lava o carro. Então, disse a eles que a tarefa de lavar louça era de todos, assim como na hora de arrumar os brinquedos espalhados pela sala. Todos participavam. O sinal bateu, assunto encerrado e despedida. Mas o assunto não havia sido encerrado na minha cabeça. Fiquei pensando em como aquela criança, com idade de 5 anos, já associava a tarefa de lavar louça a mulheres. É óbvio que essa habilidade não é congênita, não nasce com você. Até porque lavar louça é uma habilidade que precisa ser aprendida. Bom, então já que todas as pessoas um dia vão aprender ou não a lavar louça, não dá para acreditar que lavar louça seja uma tarefa exclusivamente do sexo feminino. Podia ser que a família daquela aluna fosse composta apenas por mulheres, mas não era o caso. E, sobretudo, essa era uma questão para a maioria das crianças daquela sala. Agora, como a primeira pergunta daquela criança no início de 2023 se cruzou com essa segunda pergunta? Qual a relação pode existir entre as duas perguntas? Primeiro, associar a tarefa de lavar louça apenas ao sexo feminino. E segundo, à minha sexualidade. Gênero e sexualidade. Podemos falar disso na escola? Este episódio faz parte do curso de férias Gênero e Sexualidade. Podemos falar sobre isso na escola? Uma iniciativa do Grupo Querino. Se você continuou aqui, depois do intervalo, deve ser porque se interessa em saber mais sobre o assunto. Aliás, se você já pensou em pesquisar no Google as palavras gênero e sexualidade, provavelmente saiu de lá com mais dúvidas que certezas. É assim mesmo. Como geralmente falamos pouco sobre o assunto, tentar assimilar muita informação de uma vez pode nos deixar sem entender nada. Então vamos lá. Vamos por partes. Sexo biológico.
Esse provavelmente você já conhece. É aquele que nos foi designado ao nascer. Por exemplo, masculino ou feminino, fêmea ou macho. A biologia foi determinante para que tivéssemos essa noção de separação do sexo por meio das diferenças. Ao descrever o sexo feminino, provavelmente lembraremos dos órgãos genitais, a vagina e, se for descrever o masculino, o pênis, não é mesmo? Assim também definimos o homem e a mulher, certo? Mas agora, se eu pedisse para você descrever o homem e a mulher, sem falar das diferenças biológicas, ou seja, sem citar o corpo e seu funcionamento, como hormônios ou qualquer outra explicação fisiológica, eu queria muito saber como você descreveria. Você tentou? Realmente não é uma tarefa fácil explicar o que é ser homem ou mulher sem passar pela lista enorme de diferenças biológicas entre eles. Isso porque as ciências biológicas se dedicou séculos para detalhar de forma muito minuciosa todas essas diferenças. Órgãos genitais, hormônios sexuais, órgãos reprodutores, características físicas, psicológicas. Então, compreender o que é ser homem e mulher a partir dessas características se tornou algo tão natural que muitas vezes é impossível conceber que o que faz um homem e uma mulher não são só essas informações. Mas antes de falarmos de outras características, quero aprofundar um pouco mais esta concepção biológica que diferencia e define para uma sociedade o que é ser homem ou mulher. Apesar da biologia atribuir o conceito de naturalidade, orgânico, verdadeiro e original, pois na maioria das vezes ela busca descobrir a origem das coisas, a próprias ciências biológicas, observada a partir de uma área de pesquisa e produção de conhecimento, ou apenas como uma disciplina, uma matéria escolar, é criada pela própria humanidade. Ou seja, ela pretende naturalizar muitas questões, mas ela é fruto do pensamento de um grupo de pessoas. Claro que estes pensamentos são produzidos a partir de um método com todo o rigor científico. Não quero aqui banalizar o trabalho de importantes cientistas em toda a história da humanidade. Mas quero propor uma hipótese de que, por se tratar de uma criação humana, é evidente que o produto desta criação, ou seja, aquilo que se torna verdadeiro, também sofre influência da sociedade em que aqueles cientistas vivem. Sobretudo, influência dos valores éticos, morais e muitas vezes religiosos daquela sociedade. Por exemplo, o historiador, sexólogo e escritor americano Thomas Lacour, em seu livro Inventando o Sexo, Corpo e Gênero dos Gregos a Freud, apresentou a variação histórica da concepção do sexo no pensamento médico, filosófico e político do século XVIII até a atualidade. Argumentou que a realidade do senso comum ou da ciência é um produto da sensibilidade de nossas crenças, desejos e interesses culturais. Ou seja, apesar de pouco falarmos sobre gênero e sexualidade, a verdade é que, de alguma forma, todos sabemos algo sobre o assunto. Seja porque pesquisamos na internet ou em livros em uma biblioteca, ou porque lemos artigos científicos, ou até mesmo porque já ouvimos falar algo na novela, no rádio ou numa roda de conversa com os amigos. O que eu posso dizer é que muito do que sabemos aprendemos desde crianças, pescando um assunto aqui, observando algo ali. O que eu quero dizer é que mesmo que algumas pessoas não tenham o costume de falar sobre o assunto, todos nós sempre sabemos algo. E para este autor, aquilo que sabemos é resultado das nossas vivências, das nossas crenças e até de algum interesse cultural. No capítulo Teoria do Sexo Único, ele demonstra que o modelo científico dominante do século XVIII, baseado nos atlas anatômicos de Galeno, apresentava a mulher como um homem invertido e inferior. Mulher como um homem invertido? Sim,
Se hoje os atlas anatômicos apresentam as descrições dos órgãos genitais femininos e masculinos com nomes próprios, na época, os órgãos genitais femininos eram representados como os do homem, mais invertido, voltado para dentro. Assim, os ovários eram os testículos femininos, a vagina, o pênis, e a vulva, o prepúcio feminino. Inferior, porque a mulher era considerada como um homem imperfeito. Mais para frente, o testículo feminino foi batizado com o nome trompas de Falópio. Falópio era o nome do homem que reivindicou ser o primeiro a descrever anatomicamente aquele órgão. Hoje é conhecido como tuba uterina, em decorrência do seu formato e função. Não sei você, mas eu fiquei surpreso em descobrir que as mulheres do século XVIII tinham pênis. Mas também fiquei entusiasmado ao perceber que aquilo que a ciência divulga como verdadeiro hoje pode ser refutado e transformado de acordo com a época e a sociedade. Agora podemos retomar a nossa tentativa de definir o que é ser homem ou mulher, mas por outra visão, a visão do gênero. Mas antes, vamos nos divertir um pouco com a conversa de dois irmãos viralizando logo cedo na internet? Debates de manhã aqui em casa. No binário, você é o quê? Binário. Não, você é gay ou hétero? Mas sexualidade tem nada a ver com... Deixa eu falar. Cara, você não sabe... Cara, já falou 10 vezes. Binário, binário, me explica. sexualidade não tem nada a ver com Me gênero, explica o que é Kaique. binário, me explica o que é binário. Quê? Me explica o que é binário. Não é pessoa cis que se identifica com a pessoa com o sexo que nasceu? É. Porque não binário é como você não se identifica com o sexo que você nasceu. Aí você não se identifica como homem nem como mulher. Você é o quê? E você é binário? Sou. Aí você se identifica como homem. É. Aí você, essa sexualidade é qual? Gay. Gay? Mas agora, o que é não binário? Me fala que você... Você também ficou viajando com o vocabulário dos dois? Binário, não binário, cis, trans, gay. Não se preocupe. Agora que já sabemos o que é o sexo biológico, que é aquele determinado pela biologia mesmo antes de nascermos, é revelado através de uma ultrassonografia, daqui para frente falaremos sobre gênero e sexualidade. Entenderemos cada termo utilizado nessa conversa do Felipe Leitão e Kaique lá no Instagram. Vamos voltar então com o tema gênero. O gênero nada tem a ver com essas descrições biológicas do homem e da mulher. A ciência já provou que as características comportamentais, emocionais e psicológicas, ou o conjunto de características que aproximam e diferenciam o homem e a mulher, não são determinados pela biologia. O gênero, portanto, se refere a tudo aquilo que foi definido ao longo do tempo que a nossa sociedade entende como papel, função ou comportamento esperado do homem e da mulher. Por exemplo, associar que todo homem gosta de futebol e toda mulher gosta de novelas. É óbvio que nem todo homem gosta de futebol, assim como nem toda mulher gosta de novela. Muitas vezes escutamos frases como cuidar da casa é coisa de mulher. O que está por trás de frases desse tipo é justamente a questão de gênero. Se o que caracteriza ser mulher são simplesmente características biológicas e anatômicas, não haveria razão para alguém atribuir uma atividade especificamente às mulheres. Qual a genitália uma pessoa tem, não faria diferença na hora de limpar a casa. Isso demonstra que há algum sentido a mais atribuído a ser mulher, algo que vá além do sexo biológico. Esse algo além é justamente o gênero. O gênero, muitas vezes, é definido a partir de estereótipos, ou seja, uma ideia pré-concebida que acaba sendo generalizada. Assim, todas as pessoas que vivem de maneira parecida com aquela ideia passam a ser classificadas de uma mesma maneira. Ainda sobre gênero, nossa sociedade criou um padrão binário para ele. Binário porque só se reconhece a existência de dois tipos de gênero, o masculino e o feminino. E não tem como não deduzir que esse padrão binário se reproduz a partir da influência do padrão biológico de sexo, macho e fêmea,
que é também um padrão binário do sexo. Reparem que aqui estamos discutindo o gênero como é observado na maioria das relações humanas. Porém, quando se trata de identidade, precisamos pensar a partir da individualidade de cada existência, de cada pessoa. E é óbvio que cada pessoa se reconhece e se identifica com o mundo de forma única. Logo, esses padrões de comportamento não podem ser generalizados. Não dá para pensar que toda mulher é emotiva e todo homem é racional, porque sabemos que há variações e diferentes formas de ser e se sentir no mundo. Ouçam um trecho da entrevista dada pela Erika Hilton, política, ativista e modelo brasileira. Isto é que a senhora foi um menino em algum momento para a sociedade. Sim, E para a biologia. sim, Meninos têm traços, têm hormônios, têm não sei o quê. sim. Sobrou algum menino em algum momento, em algum traço? Ou essa questão já nem se coloca e nem deve ser colocada? Eu acho que você perguntou respondendo, a sua pergunta responde. Tá. Você foi para a sociedade, você foi para a biologia. Para mim mesma, eu nunca fui. Então não tem como sobrar algo que nunca existiu. Eu fui aos olhos do outro. Na resposta de Érica para o jornalista Reinaldo Azevedo em seu programa Reconversa, podemos compreender que sua identidade é pauta de discussão social. Ou seja, é sempre o olhar do outro que determina e define sua existência. E apesar de nos reconhecermos também pelo olhar do outro, o que diz respeito à sua experiência e identidade deve ser analisado com cautela, para não esbarrar nos padrões que limitam as possibilidades de existir com dignidade no mundo. A própria Érica, que para alguns de nossa sociedade é entendida como uma mulher trans, em 2020, quando lançou a sua candidatura para vereadora em São Paulo, identificou-se como vereadora travesti em sua campanha. O termo travesti, durante muito tempo, foi considerado pejorativo ou associado à prostituição. Contudo, atualmente, o conceito vem sendo ressignificado e passou a ter mais peso político. Continuando nossa análise sobre gênero, atualmente o termo cisgeneridade é utilizado para definir a pessoa que se identifica com um gênero que lhe foi designado ao nascer. Por exemplo, alguém que se identifica como mulher e foi designada mulher ao nascer é uma pessoa cisgênera. Já aquelas pessoas que, independente dos órgãos genitais que nasceram, não se identificam neste contexto binário nem com o gênero feminino e nem com o masculino, são não binárias. O termo cisgênero, muitas vezes abreviado por cis, é o oposto do termo transgênero. Logo, aquelas pessoas que não se identificam com um gênero determinado no nascimento podem ser classificadas como transgênero ou apenas trans. Segundo a Comissão de Direitos Humanos de Nova York, existem 31 identidades de gênero. Entre elas estão agênero, andrógeno, gênero de fronteira, gênero fluido, gênero neutro, queer. Portanto, ainda que tenhamos dificuldade em assimilar gêneros que fogem do padrão binário, masculino e feminino, é fato que há diversas formas de ser e existir no mundo. Quanto à sexualidade, mais precisamente, práticas sexuais, ou como essas práticas sexuais são realizadas. Se ocorrem entre duas pessoas de sexo ou gêneros diferentes ou iguais. O que determina isso não é o corpo, da mesma forma que não é a ciência ou a religião, visto que ao longo da história da humanidade já foram descritas as mais diversas práticas sexuais. Logo, a sexualidade pode ser compreendida como o conjunto de comportamentos que buscam a satisfação do desejo sexual. Assim, aqueles que mantêm relações sexuais com pessoas do sexo oposto, os heterossexuais. Bem como também há pessoas lésbicas, bissexuais, gays, pansexuais, etc.
e nenhuma expressão sexual deve se sobrepor à outra. No frigir dos ovos, sejam ovócitos, óvulos ou testículo, o que essa formação propõe a discutir é, num contexto binário, onde as únicas possibilidades de existência é o ser homem ou mulher, quais são seus papéis na sociedade? Bem como numa estrutura de poder, onde estão os homens e as mulheres? E ainda queremos considerar que a sexualidade não se trata de uma questão isolada ou privada, pois assim como a doutora em educação, professora e pesquisadora Guacira Lopes Louro cita, a sexualidade não é só uma questão pessoal, é também social e política. Segundo ao fato de que aquilo que se faz entre quatro paredes é também determinado pelo que dita a cultura de uma sociedade. E ainda, as diversas expressões sexuais são mediadas pelas regras morais e sociais. Sendo assim, as questões de gênero, ser homem e mulher, se imbricam com as expressões sexuais e impactam na relação das pessoas com a sociedade. Ou seja, ser homem cis heterossexual é estar em uma posição social diferente que uma mulher cis heterossexual. E o mesmo vai ocorrer também para todas as outras identidades de gênero e expressões sexuais. Desta forma, a educação deve se posicionar a favor da diversidade para uma sociedade em que a única regra que deve estar acima de tudo é a do respeito mútuo. Este foi o primeiro episódio da temporada Diversidade de Gênero e Sexual. Podemos falar disso na escola? Nosso próximo episódio irá ao ar daqui 15 dias. Então até o dia 15 de fevereiro, aproveite para seguir a nossa página do Insta, @grupo_Quirino. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, o Grupo Quirino. E siga o nosso podcast no Spotify. E não se esqueça de deixar a sua avaliação. O Grupo Quirino. Esse é o nosso Momento Merchan. O Grupo Quirino contou com a minha colaboração e da professora Gabriela Medeiros para elaborar um diversionário, que nada mais é do que um glossário com todos esses termos atuais com relação a gênero e sexualidade. Você pode adquiri-lo e continuar ajudando o Projeto Quirino a produzir conteúdos como este de forma gratuita através do link na nossa bio do Instagram, Grupo_Quirino. Aproveita e segue o Insta do Felipe Leitão. Era ele que estava logo cedo tentando explicar para o irmão hétero o que era ser não binário. O @ dele é LeitaUFelipe. Este episódio contou com a colaboração de Jorge Luiz no roteiro, gravação e edição. Gabriela Medeiros na revisão do material. Utilizamos áudio compartilhado na internet de trechos de entrevista cedida por Érica Hilton, deputada federal, ao jornalista Reinaldo Azevedo no programa Reconversa, e vídeo publicado em rede social do influencer Felipe Leitão.